Olá pessoal, começamos mais uma vez o canal Moneba aqui. Olha gente, aqui na nossa entrevista aqui hoje nós vamos receber ele, Luiz Roberto, conhecido como Goró, né? E você vai conhecer um pouquinho a história do Pitu e do Goró aqui no canal Moneba. Ele que é morador de Miguel Couto, ele é empreendedor. Nós vamos conhecer a história dele aqui no canal. Eu também já queria te convidar para você ir lá no @moneba.baixada e assistir a nossas entrevistas. Vai lá também no Instagram moneba.baixada e curte, compartilhe, comenta e fala o que você quer ouvir aqui. E também quero chamar a tua atenção, você que é empreendedor, empresário, cantor, escritor, tem um depoimento, tem um evento para fazer, é um negro que deu certo, também é um negro que também está na luta e quer fazer um depoimento, falar sobre a sua vida, aqui é o seu lugar. Aqui no canal Moneba, nós damos essa oportunidade para que você possa se apresentar aqui pra gente. Bem, muito bom ter você aqui, Goró. Como foi a sua infância? Como começou a sua vida? Seu pai? Fala um pouquinho pra gente aqui. Boa tarde, né? Minha vida não foi nada fácil não, cara. Não foi nada fácil não. Nós éramos 2 irmãos, entendeu? No quintal do meus avós, entendeu? Dos meus tios. Então, dali a gente conseguimos seguir a vida. Eu tive que parar de estudar muito cedo, entendeu? Graças a Deus hoje eu não sou analfabeto, sei ler, sei escrever, entendeu? Tranquilo, trabalho. Venho de uma luta de jornaleiro, entendeu? Que eu me decepciono muito, entendeu? Quando eu lembro de que eu perdi meus 16 anos nessa luta. Olha, gente. Entendeu? Então, é isso aí. Agora, 6 irmãos assim, praticamente, como é a tua relação com seus irmãos? Fala um pouquinho, como foi isso assim? Sua mãe era do lar, né? Trabalhava? Você nasceu aonde ali, Miguel Couto? Fala aí. Sim, minha mãe sempre foi do lar. Eu nasci na Rua Silva, número 25, bairro Miguel Couto. Nasci em casa, graças a Deus. Agradeço muito a senhora Dona Dalcira, que me colocou no mundo. Dona Dalcira também ajudou muitas mulheres, entendeu? Ali no bairro. Então, não só eu, como outros amigos, entendeu? Também que hoje estão aí, entendeu? Junto comigo até hoje, que é o que se chama Pitu, que o nome dele é Sérgio também. Na época eu tenho esse nome de Goró, de apelido de Goró, por causa disso, entendeu? Que a gente nasceu em casa. Aí teve 2 amigos do Sempre de Miguel Couto, que foi o Guaraci, entendeu? Aria, que é meu tio, que me levou para a barraca para poder fazer o batismo. Então aí ficou, Goró e Pitu, entendeu? E hoje... hoje o Goró ficou. O Pitu conseguiu tirar o Pitu, chama ele de Sérgio, entendeu? Mas continua. Vem cá, mas eu acho que ali, Miguel Couto, não tem ninguém com esse nome, Goró. Porque eu nem cheguei... Não, é só assim, eu. A gente fala assim, conhece o Luiz? O pessoal não conhece. Não, ninguém fala assim. Agora fala assim, não, conhece o Goró, pessoal? Conheço. Todo mundo conhece, mesmo. Todo mundo conhece. Sou nascido e criado no centro de Miguel Couto. Olha. Como falei, eu venho de jornal, entendeu? Minha luta foi dentro do jornal, entendeu? Me decepciono muito, entendeu? Com os jornaleiros de Miguel Couto, tá? Que veio de um pai muito bom, muito especial, entendeu? Que era o seu Vavá. Cheguei a conhecer pouco tempo antes do falecimento dele, entendeu? Mas deu para perceber que era uma pessoa maravilhosa. Mas depois que os filhos assumiram, Nossa Senhora, minha vida foi pro buraco. Bem, gente, nós estamos conversando com ele aqui, Luiz Roberto. Daqui a pouquinho você vai ver aqui o depoimento dele, porque a decepção dele de 16 anos, trabalhar como jornaleiro, e após o falecimento, aí, após a partida, né, do dono, né, do CEO lá do jornal, né, do seu Vavá, praticamente ele se decepcionou e começou uma burocracia para resolver alguns problemas trabalhistas, né? É um problema que você vai ouvir aqui esse depoimento dele. Assim como eu falei para você, o nosso canal Moneba, ele tem essa oportunidade de dar para você, uma oportunidade para que você possa ter voz aqui e falar o que você está passando. E hoje ele veio aqui para fazer isso e falar, né, dar o depoimento dele. Agora, antes de nós entrarmos nessa pauta, né, fala aí, ô Goró, foram praticamente 16 anos. Como você entrou lá no jornal? Eu entrei no jornal através de um amigo meu, que é parente, entendeu, deles também, entendeu? Que deu toda a cobertura, toda a possibilidade de eu entrar e trabalhar com eles.
que são Erivaldo Tavares da Silva, Eduardo Tavares da Silva e Everaldo Tavares da Silva. Entendeu? Eles te indicaram? Você tinha quantos anos? Eles são os donos, entendeu? Hoje. Na época eu tava com 18 anos. 18 entendeu? anos. 18 então você anos. saiu de lá praticamente com 36 entendeu? anos. Só que antes eu já estava trabalhando com eles, entendeu? Nos pontos de venda que eles colocavam os garotos para poder trabalhar nos pontinhos que eles tinham. Entendeu? A gente trabalhava, mas como eu comecei oficialmente junto com eles ali mesmo, fazendo redação, pegando uma responsabilidade maior, que eu dirigia os carros deles, entendeu? Olha. Eu fazia redação com o carro deles, tá entendendo? Tanto o Infoglobo, tanto o Jornal Dia, entendeu? O Jornal do Brasil, entendeu? Tudo isso eu fazia enquanto eles estavam dentro de casa dormindo, que eu trazia o jornal prontinho para eles, sem eles ter trabalho nenhum. Chegava aqui, era só distribuir. Olha, entendeu? Você deve ter bastante testemunha que viu a sua luta ali nessa empresa, não é isso? Sim. O Cênio de Migocoto quase todo. É mesmo? Entendeu? Sabe que trabalhei. Por quê? Porque a gente trabalhava na rua. A gente não tinha suporte, a gente não tinha loja para poder trabalhar, a gente não tinha galpão. A gente trabalhava na rua. Enquanto eles estavam dentro de casa, a gente estava na rua. Eu e mais os ajudantes. Para poder trabalhar, entendeu? A gente trabalhava até do lado do mercado Alto da Posse. Olha, você que está nos assistindo aqui agora, que conhece essa história, né, que trabalhou nesse período aí, também, eu queria te pedir para que você pudesse ir lá no canal Moneba, e testemunhasse, desse um depoimento, falasse alguma coisa, se você realmente conhece esse tempo, você também é desse tempo, dessa luta aí que o Luiz Roberto aqui passou aí como jornaleiro. Luiz, fala para mim aqui, existe alguns desafios na sua vida, né? De repente você parou um período da sua vida para se dedicar a uma família, a uma empresa, acreditando. Qual foi o maior desafio nesse período? Sim, o maior desafio da minha vida hoje foi ter o meu filho Nicolas. A minha esposa disse que estava grávida. Eu fui lá, assumi a responsabilidade toda. Fiz tudo o que tinha que fazer, gravidez, plano de saúde, fiz casa, entendeu? Fiz tudo. Quando meu filho nasceu, entendeu? Eu vi que não era meu. Entendeu? Aí a minha esposa decidiu... Mas peraí. Quando teu filho nasceu assim, como você viu que não era seu? Como é que você comprovou isso? A aparência dele, ele não parecia nem comigo, nem com a mãe. Aí, pra ter aquela certeza, pra mãe, que a mãe sempre falava, não, Roberto, é seu filho, não, Roberto, é seu filho. Aí eu procurei fazer o DNA sozinho. E mas sem naquela época, sem o consentimento da mãe, naquela época, como eu era o pai, que eu já tinha registrado, entendeu? Eu tinha condições de pegar ele e levar ele para poder fazer. Naquela época, você fazendo o exame DNA com a mãe, com o pai, tudo junto, vamos supor, hoje seria R$500, entendeu? Naquela época, para mim poder fazer sozinho, ele me cobrou 5 mil. Que isso, gente. Entendeu? Vamos botar uma posição assim. Mas eu peguei e fiz, só para me poder esfregar na cara dela, entendeu? Que foi um desafio que eu superei, que eu alimento isso até hoje, entendeu? Mas enfim, eu fiz o meu papel de homem. De homem, como negro, responsável, como pai. Mesmo assim, mesmo sabendo que não é seu filho, você não abandonou. Quer dizer que você nunca abandonei. Olha, existe várias histórias, pessoal, que nós como jornalista, como repórter, a gente ouve cada história nesse Brasil, ou até no estado do Rio de Janeiro, que depois que o pai ele descobre que não é o pai da criança, existe até violência, né? A pessoa que agride tudo, então tem que ter um autocontrole nesse momento, né? Praticamente, quando você descobriu que não era o pai, o que ela falou naquele tempo? Então, de primeira mão já tinha se passado uns 8 meses, mais ou menos. Nicolas, meu filho, sempre foi meu filho, sempre vai ser, pelo resto da vida, entendeu? Aí ela decidiu contar pro pai. Olha isso. Aí o pai pegou, entendeu? E entrou na justiça para poder requerer a guarda do Nicolas, entendeu? Aí, enfim, saiu, correu justiça, correu um montão de anos, entendeu? E Nicolas lá comigo. Eu falei que eu não ia entregar, porque é meu filho, pô. Entendeu? Aí até que chegou o dia do juízo lá, entendeu? Que foi determinado que
a criança ia ter o nome dos 2 pais. Olha. Coisa que eu acho um absurdo, entendeu? Que não tem lógica um negócio desse. E quem criou realmente o Nicolas foi você? Quem criou foi eu. E, tipo assim, ele Entendeu? de O Nicolas repente, hoje está com 8 anos. uma situação dessa, de repente, a criança nem pode se envolver. A criança tem que preservar, né, a mentezinha emocional da criança. Ele, na época, ficou sem ação, sem saber o que fazer, entendeu? Sem noção, assim. Ele era Pô, novinho. tem um outro pai, vou conhecer outro pai. Como é que eu vou conhecer outro pai se meu pai que me criou tá aqui? Bem, gente, nós estamos aqui conversando com ele, Luiz Roberto, conhecido como Goró, tem 47 anos e morador dali de Miguel Couto, aqui um bairro da Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. Olhando para essa câmera aqui, eu sei que a nossa vida é muito corrida, né? E nós não sabemos o dia de amanhã. Se você fosse deixar uma mensagem aqui para o Nicolas, né? E para a Leila, para ela lembrar dessa mensagem no futuro, qual seria a mensagem que você falaria para eles aqui, olhando para essa câmera aqui? Nicolas, Leila, eu quero que você saiba que papai ama muito vocês. Tudo que eu queria era estar do teu lado. Só que hoje, papai só tem que trabalhar, filha, para ajudar a sustentar vocês. Tá bom? É isso aí, pessoal. Bem, eu quero chamar sua atenção aqui, né? Você ouviu o que ele falou aqui, ó. Papai ama muito vocês e papai só precisa de trabalhar para dar uma dignidade para vocês que estão em casa. O Nicolas e a Leila vai ver essa mensagem aqui. E quando praticamente vocês observar o Nicolas, o Leila, hoje o Nicolas tem 8 anos de idade, a Leila deve ser menor, deve ter 6 anos de idade. Quando vocês perceberem no futuro o Nicolas tem 7, quer dizer. O guerreiro que lutou por vocês, o pai por excelência que lutou por vocês, que levantou todo dia de manhã, administrou a vida, não se envolveu em confusão, não teve uma outra coisa na vida a não ser lutar por vocês para que vocês tivessem uma dignidade. Nicolas e Leila vai observar que o herói, né, não era um homem de ferro, o herói não era o Thor, o herói era um homem de carne. Um herói era um homem que tem um coração puro, que tem uma atitude para levantar, tem garra para levantar. E vocês vão ver no futuro quanto valeu a pena ter o sobrenome desse homem no nome de vocês. Sabe por quê, Nicolas? Sabe por quê, Leila? Porque a maior honra do pai é olhar para o filho no futuro e falar assim, ó, ele deu certo. Sabe por que ele deu certo? Porque ele tem meu nome. E a melhor coisa que o homem pode ter hoje é o nome de honra. Ô, Luiz Roberto, eu não conhecia essa história. Eu já quero desejar para você parabéns por essa atitude, não deixar as crianças se emocionar, não mexer no emocional das crianças, porque praticamente você acaba mostrar para eles aqui, teu intuito é fazer eles ter sucesso, chegar onde de repente você não chegou. Sim. Agora, nós vamos fazer o seguinte, né? Antes de nós passarmos para entrarmos nos nossos comerciais, alguma coisa que você não realizou, que você acha que você ainda tem força para realizar após os 47 anos. Bom, eu sou aquele tipo de um homem que sou guerreiro, eu nunca paro. Tá certo. Eu nunca paro, entendeu? Então, eu como vim lá de jornal, lá de trás, banca de jornal, cheguei a montar uma lan house, entendeu? Já saí da lan house. Hoje eu tô no empreendimento, entendeu? Que é comércio, Tem um que eu acho que hoje no centro de Miguel Couto, ao lado do DPO. Olha. Entendeu? Ali a gente vai caminhando e eu vou crescendo cada dia mais com a minha amiga também, Lília Radiante. Aí a gente está fazendo uma parceria para animar até para as crianças, porque ali não é um local de bandidagem, não é um local de putaria. É perigoso, entendeu? Não é perigoso. Ali não é perigoso, ali é um local familiar. Olha que legal. Entendeu? Um ambiente familiar. Eu procuro trabalhar mais com família, olha, entendeu? Com as crianças, tá entendendo? Porque é onde você pode sentar, você pode levar teus filhos, você pode levar as crianças para poder brincar, tá entendendo? Só isso. E eu pretendo aumentar muito mais do que isso. Isso, né? Aí. Tá? Olha só, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para os nossos comerciais, mas no próximo bloco você vai saber aqui que o que aconteceu para 16 anos, o que aconteceu para o Luiz Roberto, conhecido como Goró, um processo de 23 anos na justiça. Você vai ver aqui no próximo bloco. É rápido, tá? É ir e voltar.
sem tempo de mexer nas suas redes sociais? Precisando de melhoria na divulgação de seu ministério? Fique tranquilo, eu tenho a solução. Razart, uma empresa de responsabilidade e compromisso com seus clientes. Trabalhamos com fotografia, filmagem, criação de capa para CD, plataformas digitais e muito mais. Para a administração de suas redes sociais, não perca mais tempo. Entre em contato pelo WhatsApp 021 97215 0842. 021 97215 0842. Razart faz. Você, trabalhador da construção, deve estar sempre filiado ao Sintracom onde quer que você esteja. Por quê? Porque o Sintracom vai em busca de melhores salários, melhores condições de vida, assistência médica, melhores cestas básicas para você. Tudo isso é uma conquista do sindicato, do Sintracom. E nós só temos força se tivermos bastante associados. Que quem primeiro sabe se você é sindicalizado ou não é a empresa que faz seu desconto. Ela mede a nossa força pela quantidade de sócios. Então você seja sindicalizado, porque juntos nós somos mais fortes. Ninguém vence sozinho, e a vitória quando vem para todos. Que força é essa que o Brasil tem, que faz a gente ser quem a gente é? Eu, como um bom brasileiro, vou dar a receita. Anota aí. Você pega o Brasil da Luísa, da Jurema, mães que criam os filhos com muita luta, e junta com o da Sabrina, a primeira a passar em medicina na família. Depois pega o Brasil do menor desemprego da história, junta o Brasil do passinho com o país que tá tirando um estádio lotado por dia do mapa da fome. Uma pitadinha de colheita e de tudo aquilo que somos os melhores. A alegria, a nossa gente. Gente que empreende, prospera. Gente que saiu do Bolsa Família porque agora tem renda. Gente que não desiste e com nosso esforço colocou o Brasil de novo entre as 10 maiores economias do planeta. É, família, essa é a nossa força, o nosso jeito de acolher. Com muito trabalho, estamos dando a volta por cima para avançar ainda mais. Porque o Brasil é seu, é meu, é nosso. O Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Voltamos aqui mais uma vez, canal Moneba. Aqui nós estamos aqui num depoimento bombástico, pessoal, com ele, né? Luiz Roberto, conhecido como Goró, morador ali de Miguel Couto, tem 47 anos. Ele veio fazer um depoimento aqui de um problema que de repente já aconteceu contigo e você também já deve ter passado por esse problema. Já viu quando você tem um documento, né, juridicamente assinado, autorizado, liberado pelo juiz, causa ganha, e você não recebe? Como é isso? Já passou por isso também? Olha aqui, pessoal. Tem aqui, ó, um processo causa ganha na justiça. Problema de 23 anos, uma empresa que ele trabalhou, causa já foi liberado pela justiça e ele não recebeu. Ele não recebeu e nós vamos aqui agora conversar com ele sobre esse problema. Por que ele não recebeu e como, o que de fato aconteceu para que chegasse nessa instância agora de 16 anos. Goró, esse processo aqui mostra, né? Crédito é uma certidão de crédito trabalhista, né? Tem um processo aqui, tem um número do processo direitinho. Praticamente já deu causa ganha. Mas o que se deu a isso? O que aconteceu praticamente? Fala comigo. Não, então, automaticamente esse processo está parado. Está parado, entendeu? Eu não sei, vou fazer. Praticamente para mim está há 23 anos. 23 há 21 anos, porque foi desde a época que o juiz bateu o martelo. E você, esse processo aqui foi liberado de bater o martelo quando? Qual foi o ano? 2018, 2017? Eu não lembro. Não, foi bem lá atrás. Ué, foi bem lá atrás? Será que agora caducou o processo? Será que é possível caducar esse processo? Acho que foi 2014 ou 2015, por aí. Eu não lembro direito, entendeu? Só sei que eu tô com essa certidão de crédito, entendeu? Minha carteira assinada, tá? Não tenho FGTS, não tenho INSS, não tem nada. Não tem nada. Dentro do INSS não aparece nada, entendeu? De CNIS não aparece nada, entendeu? E eu pretendo resolver isso. Esse que é o detalhe. Agora só não sei como.
em 2016 você começou a ser empreendedor. Depois você saiu da Sim, empresa, começou a empreender por não conseguir esse trabalho? Como Então, é que era isso? conforme eu era um bom funcionário, eu fiz um bom relacionamento na Infoglobo, entendeu? No Jornal Dia. E Deus sempre me amparou, entendeu? Naquela época, os autores aí o réu, né, no caso, do processo, eram os meus amigos, falavam que eram meus amigos, né? Comia na casa deles, frequentava a casa deles, entendeu? Saímos para uma viagem de carnaval na época, entendeu? Gastei meu dinheiro todo, que foi meu pagamento, entendeu? Lá na viagem, contando com o meu emprego. Normal. Nisso, quando a gente retorna de viagem, passa 2 dias depois que a gente vem trabalhar, eles me chamam para poder sentar e conversar. Olha. Falando que ia ter que me dispensar, entendeu? Para poder cortar custo. Só que eu era o braço direito deles. Era eu que fazia a madrugada. Trabalhei muitos anos na madrugada, sol, chuva, entendeu? Temporal, direto. A gente trabalhava na rua, correndo risco. Olha. Entendeu? A gente não tinha segurança nenhuma, porque a gente tinha que pegar o jornal na redação, da redação estacionar em qualquer calçada para poder chegar e preparar os jornais para poder chegar nas bancas de jornais. Uhum. Aí quando tivesse tudo pronto, eu ia lá, pegava, que era a dona Terezinha, dentro de casa, levava ela para a banca dela, que era a banca central, que tinha no centro de Miguel Couto, entendeu? E ali a gente começava a trabalhar. Mas fora isso, o trabalho sempre andou bem, entendeu? Com eles. Nesse sentido, quando a gente voltamos de viagem, entendeu? De coisa, eles falaram que ia ter que me dispensar para poder cortar custo. Eu fiquei 2 dias só em casa. Alguns amigos lá do trabalho, lá da redação, ficou sabendo, porque não tinha me visto no trabalho, entendeu? E me chamou para trabalhar. Eu continuei no jornal, eu não parei. Que é o André, entendeu? De Seropédica, um rapaz muito bom. E o André, e esse pessoal testemunha a teu favor? Se chamar testemunha, com certeza, entendeu? É um cara que eu trabalhei com ele muitos anos, tá? No dia que eu peguei, surgiu uma outra oportunidade para mim, porque Deus enxerga quem é bom, né? A verdade é essa. Deus apontou um outro trabalho para mim, que, por exemplo, eu ia ganhar muito mais do que eu ganhava lá com o André. Eu peguei e contei pro André, só que eu nunca ia largar o André na mão. Aí o André pegou, falou, não, Roberto, você tem que ir, porque ali é o teu futuro. Deixa o meu aqui que eu resolvo. Entendeu? Mas esse aí que o Mauro tá te chamando para poder fechar um negócio com ele, você tem que ir. Eu peguei e fui. Entendeu? Me despedi dele, tal, que foi um pai para mim também, entendeu? Que eu não tenho nada que falar dele, entendeu? Na época eu tinha um Verona, um Caidin, 4 portas, ele tinha uma Fiorino, que eu trabalhava com a Fiorino dele. Ele, imediato, ele meteu a mão na chave do carro dele, falou assim, ó, toma, leva pra você. Você vai precisar desse carro. Eu falei, André, o carro não é meu, o carro é teu. Ele, Roberto, pode deixar que aqui eu vou dar meu jeito. Mas o trabalho que você vai fazer lá, entendeu? O seu carro não vai dar. Isso aqui vai te servir, vai te ajudar. Olha. Pode levar. Amigo. Ele foi amigo. Eu nunca botei ele na justiça, nunca vou colocar, porque aquele ali foi patrão. Aquele ali foi homem. Entendeu? Sobre respeitar o espaço, entendeu? Do funcionário. Apoiador, colaborador. Tá entendendo? Que eu sempre colaborei, eu sempre fui um homem honesto. Eu sempre quis levantar o patrão, entendeu? Na verdade, você sempre fez assim, você sempre foi uma pessoa, sempre trabalhou pela família, pelo grupo, né? Isso é muito legal. Isso aí. Pautado nas leis trabalhistas. Só que hoje, devido a essa certidão de crédito que eu tenho, é onde eu digo para vocês que eles agiram com covardia comigo. Mas, tipo assim, agora nós temos 23 anos, né? De processo, né? Sim. E você já deu causa ganha aqui, e eles não pagam. Eles não pagam. Mas o dono sabe desse processo? Sabe do processo, sabe. Já foram nas audiências, perderam o processo? Foram nas audiências, foram tudo. Não pagam. Não sei por que não pagam. Mas a justiça também tem como penhorar os bens também, né? Tem como penhorar os bens. Já mostrei bens,
Já falei, entendeu? Mas só que é tudo parado. E se esse dinheiro viesse para você, se esse dinheiro viesse para você agora, ajudaria muito a você desenvolver o seu empreendimento, né? Com certeza, é o que eu precisava hoje. E aceitaria, só para a gente saber aqui, haveria possibilidade de algum acordo, né, com esse valor que está lá, ou você só aceita tudo porque já tem 23 anos e já perdeu muito tempo? A gente aceita um acordo, entendeu? E se eles me der todos os meus direitos. INSS, FGTS, tudo. Que são praticamente 23 anos. Você, com 23 anos, você é aposentadoria. Eu preciso só do meu direito. Só isso. Aí a gente entra no acordo. Já pedi um acordo na época também, entendeu? Só que não foi aceito. Olha. Entendeu? Não foi aceito. Entendeu? Eles têm carro, eles têm casa. 4 casas num terreno só. Entendeu? Conheço todas elas, conheço as lojas deles todinha, que são deles. Hoje eles recebem aluguel. Eles venderam essa loja aqui, eu tô mostrando para você. Eles venderam essa loja aí no valor de 193 mil. Olha. Que eu fiquei sabendo, e não me deu um centavo. É mesmo? Não me deu um centavo. E essa loja que está localizada onde? Ali próximo ali? No centro de Migocoto mesmo. No centro de Migocoto. Aqui também tem a comprovação que eu sempre trabalhei para eles na banca de jornal deles. Aqui, pessoal. Aqui mostra aqui uma matéria, né, do jornal, né? Aqui é uma matéria do jornal, vocês estão vendo aqui, né? É uma matéria que mostra que saiu a parte aqui em anexo aqui dos 4. O primeiro aqui está aqui, né? Está aqui. Isso. Provando que ele está fazendo a matéria praticamente dentro da banca do jornal aqui, né? Eu estou vendo aqui, Luiz Roberto Conceição, 25 anos, né? Isso no aí. Centro do bairro, né? Financiado Bonito, na Obra Bonita, ganhamos até uma presença ao lado do seu Mariano Paulo. E Miguel Couto, olha aqui, pessoal, nós vamos botar aqui, destacar a matéria para você dar uma olhadinha aqui, a prova concreta aqui, que uma matéria que o Jornal Globo foi lá, o Jornal Globo, né? O Jornal Globo foi lá e mostrou realmente o Luiz Roberto trabalhava lá na banca de jornal do Vavá. Vavá praticamente morreu lá e deixou esse problema lá. Os filhos deles, os filhos do Vavá não conseguem perceber que precisa de resolver isso? Nunca conseguiram resolver, nunca tentaram conversar. Ou nem querem conversa, nem falam. Convive na mesma cidade, no mesmo bairro, mas nunca conseguiram resolver. Olha, melhor, nunca tentaram falar alguma coisa, entendeu? Ok. Nunca. Passa pela rua, finge que eu sou um qualquer. Entendeu assim? Não leva nada em consideração os 16, 23 anos. As madrugadas que eu trabalhei para eles, entendeu? Não leva. Agora, eu também fiquei sabendo aqui dos bastidores aqui, não sei quem me falou, que você também batia alguns recordes de fazer... Isso, encadernação né? de jornal. Nessa época, a redação liberava para sair para rua, era 4 a 5 suplementos, de sábado para domingo. Era um caminhão fechado, lotado de jornal. Entendeu? Então, eu era um encadernador do Vavá, no caso da banca do Vavá. Entendeu? Que é responsável pela dona Terezinha e Erivaldo Tavares, entendeu? Da Silva. Eu encadernava na época para eles, era 1.000 folhas por hora. 1.000 folhas por hora, 5 suplementos. Peraí. Você falou que você encadernava quantas folhas? Você encadernava para ele o quê? Fala de novo. 1.000 folhas por hora. Isso aqui, por exemplo, isso aqui. Isso aqui era uma encadernação que vinha da redação, vinha assim. 4 folhas dessas, a gente botava assim na mesa, entendeu? E vinha botando um em cada, para encadernar até a cabeça do jornal, a frente do jornal. Isso dava um trabalho. Vinha encadernando, dava um trabalhinho. Mas eu sempre fui rápido e sempre fiz meu trabalho. Até porque que a redação também me chamou para poder trabalhar lá dentro. Por causa dessa sua prática. Para poder encadernar suplemento, entendeu? Todo mundo lá gostava da gente, que era eu e o Alexandre, que é um amigo que eu tinha também, que trabalhava comigo. Era nós dois, era o maior encadernador. Bem, olhando por esse ponto de vista agora, eu acho que você precisa de recomeçar de novo no ponto onde você parou. São 23 anos agora, o que nós queríamos falar aqui? Né? Que você vai procurar um novo advogado para que esse processo possa ser aberto e o cumpra-se. Né? Existe uma lei, um trânsito julgado, agora tem que entrar o cumpra-se. Tem que cumprir o que foi determinado pelo juiz. Ou então, ou de repente a justiça pode dar assim,
colocar juros, né, em cima do que não foi cumprido. Se foi praticamente julgado, né, e praticamente eles perderam há anos atrás, pode se atualizar e pode fazer uma nova contabilidade. Né? Pode acontecer isso, o juiz pode ter um entendimento disso. Bem, gente, nós conversamos com ele, Luiz Roberto, conhecido como Goró. Luiz, muito obrigado por você ter vindo aqui no Moneba, ter dado esse depoimento e deixado alerta para quem começa a trabalhar sem organizar, sem conhecer a empresa, e entender quando você fazer o contrato, leia, analisa, vê se é isso mesmo, vê se você vai ter o seu fundo de garantia garantido, vê se o seu vale transporte está no lugar, vê o acordo que você fez com a empresa, se está tudo pautado lá na lei e se está tudo no contrato, para amanhã depois ficar bem tanto para a empresa quanto para você, funcionário, com todos os encargos praticamente pagos lá, que é o INSS, o fundo de garantia, férias, essas todas atribuições que o governo praticamente determina, que a lei determina. Então, agora, eu já queria te agradecer e eu queria deixasse aqui o seu local lá de trabalho lá, para que quando o pessoal viesse de Tinguá, passasse ali pelo arco rodoviário, passasse por Nova Iguaçu, entrasse ali no Miguel Couto, conhecesse um pouquinho o seu bar. Fala pra gente aqui. Gente, obrigado a você, tá, pela essa oportunidade também, tá? Mas o meu local de trabalho fica localizado no centro de Miguel Couto, na Avenida Itapemirim, número 1001, ao lado do DPO de Miguel Couto. Tá bom? Isso. Muito obrigado aí, tá, gente? É isso aí, pessoal. O programa Moneba vai ficando por aqui. Eu já queria agradecer a sua enorme audiência, né? E já, de novo, eu já queria te pedir para você se inscrever lá no canal, @moneba.baixada, e lá no Instagram, @moneba.baixada. Você também vai ajudar a gente a conseguir alcançar mais pessoas e dar oportunidade para mais pessoas virem falar com a gente aqui, vir dar um depoimento, vir apresentar o livro, vir falar sobre o seu empreendimento, vir falar sobre a sua arte. As pessoas vão sentar para falar a arte aqui. Então já queria te agradecer. Nael Rodrigues vai ficando por aqui e até mais, pessoal.